Sob as águas turvas da África, duas forças colossais reinam silenciosamente. Uma, um predador ancestral com uma mordida capaz de esmagar ossos. A outra, um guerreiro herbívoro capaz de afugentar matilhas inteiras de caçadores. O crocodilo do Nilo e o hipopótamo. Mas quem é realmente o rei dos rios? A resposta pode te surpreender. Junte-se a nós enquanto revelamos o maior confronto da selva africana. A Batalha Eterna. Crocodilo do Nilo e o hipopótamo, dois titãs dos cursos d'água. Crocodilo do Nilo, a máquina de caça pré-histórica. Como um dos poucos remanescentes vivos da era dos dinossauros, o crocodilo do Nilo, crocodilos nilóticos, não é apenas um fóssil vivo. É uma obra-prima da engenharia evolutiva, aprimorada ao longo de mais de 80 milhões de anos. Eles possuem uma força de mordida impressionante de até 16.460 newtons, 4 vezes mais forte do que a de um leão, poderosa o suficiente para esmagar os ossos de uma perna de búfalo ou quebrar o casco de uma tartaruga adulta com precisão absoluta. Mas não é apenas a força bruta que define sua habilidade de caça. Crocodilos do Nilo empregam uma estratégia baseada em imobilidade absoluta. Escondidos logo abaixo da superfície da água, seus corpos se misturam perfeitamente com a profundidade turva. Um crocodilo pode permanecer completamente imóvel por horas, até dias, esperando com paciência infinita pelo momento perfeito, quando um antílope, zebra ou gnu desavisado se aproxima para beber. Então, num piscar de olhos, o crocodilo se lança a 30 km/h, agarrando sua presa com uma velocidade aterrorizante. O que se segue é o infame giro da morte, uma rotação tão poderosa que pode despedaçar uma presa grande em segundos. Para completar seu arsenal biológico, os crocodilos do Nilo possuem habilidades regenerativas notáveis. Eles conseguem crescer e substituir seus dentes continuamente ao longo da vida, passando por mais de 3.000 dentes. Seus corpos são protegidos por escamas ósseas queratinizadas conhecidas como osteodermos, que funcionam como escudos orgânicos contra ataques físicos, seja de rivais combativos, presas desesperadas ou até hipopótamos agressivos. Além disso, sua resiliência fisiológica é extraordinária. Crocodilos podem reduzir seu metabolismo para sobreviver meses sem comida, dependendo de reservas de gordura, o que os torna um dos sobreviventes mais formidáveis entre os predadores. Hipopótamo, o guerreiro incomparável dos rios. Em contraste com a astúcia predatória do crocodilo, o hipopótamo, hipopótamos anfíbios, representa pura força e domínio territorial. Apesar de serem herbívoros estritos, os hipopótamos são amplamente considerados um dos animais mais perigosos da África. Hipopótamos adultos geralmente pesam entre 1.500 e 2.000 quilos, com os machos frequentemente superando essa média nos anos de domínio máximo. Surpreendentemente ágeis para seu tamanho imenso, os hipopótamos podem acelerar até 30 km/h em terra firme ou ao longo do leito do rio. Uma explosão de velocidade que pode pegar predadores, incluindo crocodilos, completamente desprevenidos. O que realmente torna o hipopótamo formidável é seu instinto territorial inabalável. Machos dominantes defendem ferozmente trechos de rio com cerca de 90 metros de comprimento, engajando-se em batalhas brutais com rivais. Esses confrontos muitas vezes envolvem cortes com suas presas de até 50 centímetros. Caninos em forma de sabres capazes de causar ferimentos fatais. Biologicamente, os hipopótamos são projetados para uma existência dupla. Sua pele, embora tenha até 5 centímetros de espessura, é surpreendentemente sensível à luz solar. Essa vulnerabilidade os obriga a passar as horas diurnas submersos, emergindo principalmente à noite para pastar. Diferente da maioria dos mamíferos aquáticos, os hipopótamos andam ao longo dos leitos dos rios em vez de nadar.
usando seus corpos densos e arredondados para manter estabilidade contra correntes fortes. Suas bocas também são adaptadas de forma única. Além das presas enormes, suas mandíbulas largas e poderosas podem se abrir até 150 graus, permitindo uma força de mordida devastadora quando ameaçados. O confronto, quando o poder colide. Embora os crocodilos do Nilo dominem praticamente todas as outras criaturas aquáticas, um confronto com um hipopótamo adulto é uma aposta que poucos crocodilos ousam enfrentar. Geralmente, crocodilos evitam grupos inteiros de hipopótamos, atacando apenas filhotes vulneráveis que se separam do grupo protetor. Mesmo assim, o risco é imenso. Um único ataque mal calculado pode provocar a fúria coletiva do grupo, onde hipopótamos adultos avançam em massa, e uma mordida direta de um macho dominante pode esmagar o crânio de um crocodilo em um único golpe. Crocodilos prosperam com furtividade, velocidade e oportunismo, enquanto os hipopótamos vencem com força bruta, solidariedade grupal e controle territorial. Durante a estação seca, os cursos d'água da África se reduzem a poças lamacentas, aumentando dramaticamente a tensão entre espécies forçadas a viver em proximidade. É nesses meses escassos que ocorrem alguns dos confrontos mais ferozes e sangrentos. Hipopótamos territoriais defendendo preciosas reservas de água contra crocodilos desesperados. Ainda assim, apesar da inferioridade física em confronto direto, os crocodilos mantêm uma vantagem reprodutiva crucial. Uma única fêmea pode colocar entre 50 e 60 ovos por vez, aumentando as chances de sobrevivência da espécie, mesmo sob forte predação. Por outro lado, os hipopótamos produzem apenas um filhote a cada ciclo de 2 anos, tornando cada perda para predadores mais significativa para a estabilidade populacional. Análise. Quem realmente reina supremo? No grande teatro dos ecossistemas aquáticos da África, nem o crocodilo do Nilo nem o hipopótamo pode reivindicar supremacia incontestável. Crocodilos reinam como predadores de topo, controlando populações de herbívoros e mantendo o equilíbrio delicado entre a vida aquática e terrestre. Sem os crocodilos, populações descontroladas poderiam devastar as margens dos rios, desestabilizando os ecossistemas. Os hipopótamos atuam como arquitetos ecológicos. Seus hábitos de pastagem e de caminhar no leito dos rios impedem o entupimento dos canais e ajudam a manter padrões de fluxo essenciais para inúmeras espécies aquáticas. Suas fezes também funcionam como fertilizante natural, nutrindo peixes e outros organismos ao longo do rio. Portanto, a dominância nos cursos d'água africanos não se trata apenas de força bruta, mas do papel ecológico insubstituível que cada espécie desempenha. Cada um, à sua maneira, é guardião da vida e da morte, uma força vital dentro da complexa teia de sobrevivência. O poder de aço e a estratégia imbatível do crocodilo do Nilo. Um sobrevivente de cataclismos. Em meio às mais violentas convulsões da Terra, da catastrófica extinção dos dinossauros às enormes mudanças climáticas, poucas criaturas resistiram à prova do tempo. Entre esses raros sobreviventes, o crocodilo do Nilo, crocodilos nilóticos, permanece como um emblema vivo de resiliência e genialidade evolutiva. Surgindo pela primeira vez há mais de 200 milhões de anos, quando os primeiros dinossauros ainda habitavam pântanos primitivos e exuberantes, os ancestrais do crocodilo do Nilo de hoje sobreviveram a incontáveis eventos de extinção que eliminaram linhagens inteiras de espécies dominantes. Seu sucesso não é acidental. Deriva de uma combinação perfeita de adaptabilidade, resistência fisiológica e comportamento estratégico. A impressionante capacidade de sobrevivência do crocodilo do Nilo vem, em grande parte, de sua versatilidade. Ao contrário de muitas espécies especializadas vulneráveis a mudanças no habitat, o crocodilo do Nilo prospera em diversos ecossistemas,
de lagos de água doce, rios e pântanos no interior, até estuários costeiros salobros onde água doce encontra o mar. Essa adaptabilidade única é sustentada por uma glândula salina especializada na língua, permitindo-lhe excretar sal em excesso, um traço raro entre os répteis que lhe dá a capacidade de suportar flutuações de salinidade que matariam muitos outros animais. Notavelmente, eles podem suportar secas extremas, escavando as margens dos rios e entrando em um estado de torpor, reduzindo o metabolismo para sobreviver longos períodos sem comida ou água, uma vantagem evolutiva extraordinária. Domínio da caça. No mundo brutal dos predadores, o crocodilo do Nilo não depende de correr atrás da presa em vastas distâncias como os guepardos ou leões. Em vez disso, ele aperfeiçoou a arte da emboscada, uma estratégia que exige paciência infinita e precisão explosiva. Perfeitamente camuflado sob águas lamacentas, um crocodilo pode permanecer completamente imóvel por horas ou até dias. Suas narinas, olhos e ouvidos, todos posicionados no topo da cabeça, permitem que ele monitore o ambiente com exposição mínima, tornando-se praticamente invisível para olhos destreinados. Quando um animal desavisado, seja um antílope, um gnu ou até mesmo um búfalo maciço, se abaixa para beber, o crocodilo se lança em velocidade ofuscante, apesar de sua forma aparentemente lenta. Nesse momento decisivo, suas mandíbulas se fecham com uma força superior a 16.000 newtons, a mordida mais poderosa já registrada no reino animal, capaz de quebrar ossos espessos instantaneamente. A morte geralmente é seguida pelo lendário Giro da Morte, uma manobra giratória furiosa que gera torque colossal, rasgando carne, quebrando membros e desmembrando a presa em questão de segundos. Essa combinação de paciência, emboscada e força esmagadora torna o crocodilo do Nilo um dos caçadores naturais mais letais da Terra. Armas biológicas. Uma máquina que nunca se desgasta. O que realmente distingue o crocodilo do Nilo não é apenas sua força bruta, mas sua maquinaria biológica quase indestrutível, projetada para combate contínuo e sobrevivência ao longo dos séculos. Ao longo de uma vida de 70 a 100 anos, um crocodilo do Nilo substitui continuamente seus dentes, com mais de 3.000 dentes sendo trocados. Cada vez que um dente se quebra durante uma luta violenta com presas ou rivais, um novo dente surge quase imediatamente, garantindo que a mandíbula do crocodilo permaneça uma arma devastadora o tempo todo. Além disso, suas defesas internas são igualmente formidáveis. O sistema imunológico do crocodilo do Nilo está entre os mais fortes do reino animal. Seu sangue é rico em peptídeos antimicrobianos naturais, compostos biológicos capazes de neutralizar bactérias, fungos e parasitas. Essa resistência notável permite que os crocodilos sobrevivam a ferimentos e infecções em águas sujas e infestadas de patógenos, onde feridas significariam morte para criaturas menos resistentes. Sua armadura de pele, composta por escamas queratinizadas e reforçadas por osteodermos, placas ósseas, não só oferece proteção contra ataques, como também ajuda a regular a temperatura corporal, vital para a termorregulação no calor escaldante da África. Esse conjunto de características regenerativas, defensivas e ofensivas torna o crocodilo do Nilo uma fortaleza viva, um predador que é ao mesmo tempo máquina de ataque e bastião defensivo. Análise profunda. Por que o crocodilo do Nilo é o predador imortal? Vários fatores-chave contribuem para o status mítico do crocodilo do Nilo como o predador imortal. Paciência como arma. Ao contrário dos predadores que gastam energia perseguindo presas, os crocodilos do Nilo operam com conservação de energia e precisão no tempo. Ao ficarem imóveis por horas, eles maximizam a eficiência da caça com mínima perda de energia, garantindo sobrevivência mesmo quando a presa é escassa. Arquitetura biológica. Sofisticada,
Suas adaptações sensoriais, olhos, ouvidos e narinas, posicionados para exposição mínima, permitem que monitorem, respirem e ataquem sem nunca emergir completamente. Eles são perfeitamente projetados para o domínio furtivo em seu ambiente. Renovação e cura contínuas. Sua capacidade de regenerar dentes e resistir a infecções lhes confere uma espécie de imortalidade biológica, enquanto muitos predadores perdem letalidade com a idade. Os crocodilos mantêm força total na velhice, muitas vezes crescendo mais e se tornando ainda mais dominantes. Alguns crocodilos do Nilo antigos foram observados dominando trechos de rios por décadas, impondo sua autoridade com ferocidade incomparável. Em última análise, o crocodilo do Nilo representa uma conquista suprema da evolução, uma criatura que une força bruta, resistência, regeneração e domínio na caça em uma força biológica imparável. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre supremacia perpétua em um mundo de constante mudança e desafio. Hipopótamo, o gigante silencioso que reina nos rios da África. Sob as águas turvas, os reis sem coroa, sob as águas opacas e turbulentas dos grandes rios africanos, habita uma criatura cuja dominância não é proclamada com um rugido, mas imposta por força bruta, domínio territorial e medo primordial. O hipopótamo, hipopótamos anfíbios. Embora frequentemente ofuscado na imaginação popular por leões ou crocodilos, o hipopótamo é uma força própria, não um predador, mas um rei por presença. Até caçadores de topo como crocodilos do Nilo e grandes felinos evitam os hipopótamos, cientes de que um confronto pode levar a consequências letais. Hipopótamos adultos pesam entre 1.500 e 3.200 quilos, o equivalente a um SUV de tamanho completo. Ainda assim, apesar do tamanho, eles podem correr até 30 km, tanto em terra quanto ao longo do leito submerso dos rios. Essa combinação impressionante de massa imensa e velocidade inesperada transforma o hipopótamo em um ariete vivo, capaz de esmagar, virar ou pisotear quase qualquer coisa em seu caminho. Sua força de mordida, registrada em até 1.800 psi, está entre as mais fortes do mundo dos mamíferos, forte o suficiente para morder barcos de madeira, rasgar a pele de crocodilos ou quebrar ossos como galhos secos. Isso os torna não apenas uma ameaça para predadores, mas também para humanos que subestimam sua força ou se aproximam demais. Temperamento perigoso, mais mortal que predadores. A sangue frio, não se deixa enganar por sua aparência arredondada, movimento lento ou comportamento aparentemente tranquilo durante o dia. O hipopótamo não é apenas poderoso, é imprevisível e extremamente territorial. Machos defendem seus territórios com agressividade explosiva. Um macho dominante pode controlar um trecho de rio e dezenas de fêmeas, expulsando machos jovens ou qualquer criatura que se atreva a invadir. As lutas entre machos rivais são brutais e sangrentas, com ferimentos profundos causados por presas e ossos quebrados, muitas vezes terminando em morte ou ferimentos graves. Humanos não são alvos naturais, mas mais de 500 pessoas morrem anualmente por ataques de hipopótamos, mais do que por leões, crocodilos ou elefantes juntos. O que torna os hipopótamos especialmente perigosos é sua tendência a atacar sem aviso se sentirem ameaçados, encurralados ou se seus filhotes estiverem por perto. A ameaça não termina quando o sol se põe. À noite, os hipopótamos saem da água para pastar, muitas vezes vagando longe dos rios. Essas jornadas noturnas, durante as quais cada hipopótamo pode consumir até 40 quilos de capim, os colocam em contato próximo com comunidades rurais, estradas e fazendas. Qualquer encontro repentino no escuro pode se transformar em uma investida ou estampida mortal. Armas secretas, feitos para a batalha e sobrevivência.
A biologia do hipopótamo é finamente ajustada para a supremacia aquática. Ao contrário da maioria dos animais semiaquáticos que nadam, os hipopótamos se movem caminhando ou trotando ao longo do leito do rio, graças à sua constituição densa e musculosa que os mantém ancorados. Sua pele, com até 5 centímetros de espessura, é tão resistente que pode desviar presas e garras, mas ainda é vulnerável ao sol, o que leva os hipopótamos a passarem a maior parte do dia submersos. Para combater isso, os hipopótamos secretam um fluido avermelhado natural, frequentemente confundido com sangue, mas que na realidade é uma combinação poderosa de compostos antibacterianos, antifúngicos e protetores UV, atuando como protetor solar e antisséptico para feridas. Suas narinas, ouvidos e olhos estão todos alinhados no topo da cabeça, permitindo-lhes ver, ouvir e respirar enquanto permanecem quase totalmente submersos. Um design perfeito para a vida anfíbia. Hipopótamos, os engenheiros silenciosos dos ecossistemas. Além de sua natureza temível, os hipopótamos são espécies-chave, vitais para o funcionamento e sustentabilidade dos ecossistemas de água doce africanos. À medida que caminham e se movem pela água, seu peso agita sedimentos, evitando o estancamento e cavando canais naturais no leito do rio. Esses canais promovem a circulação da água, essencial durante as estações secas, quando os rios correm risco de secar. Suas fezes, que expelem em jatos giratórios para marcar território, são mais do que um sinal territorial. São uma mina de ouro ecológica. Ricas em nitrogênio, fósforo e outros nutrientes, essas excreções fertilizam habitats aquáticos, alimentando algas, plâncton e micro-organismos, que por sua vez nutrem peixes, aves e anfíbios. Em locais como o delta do Okavango, o rio Luangwa e até o Alto Nilo, a ausência de hipopótamos levaria a um rápido acúmulo de lodo, redução no fluxo de água e colapso ecológico. Esses animais não são apenas ocupantes de seu habitat, são seus arquitetos. Análise. Por que o hipopótamo pode ser o verdadeiro rei? Os crocodilos podem instigar medo com furtividade e selvageria, mas os hipopótamos comandam o espaço com pura fisicalidade, inteligência e influência. Eles não caçam para governar, governam por existir, moldando os rios ao seu redor, definindo a ordem social da vida aquática e mantendo a integridade de ecossistemas inteiros. Onde os crocodilos dominam através da predação, os hipopótamos reinam pela presença. Onde outros tomam, os hipopótamos devolvem. Por meio do equilíbrio ecológico, ciclos de nutrientes e regulação hidrológica. Na hierarquia dos cursos d'água africanos, o hipopótamo não apenas sobrevive, ele sustenta. E assim, sob as águas calmas dos grandes rios da África, no domínio silencioso onde força, estabilidade e sobrevivência são tudo, o hipopótamo mantém seu trono, não com uma coroa, mas com poder e propósito. Ecossistemas fluviais, quando crocodilos e hipopótamos compartilham um reino. Ao longo dos rios serpenteantes da África, um equilíbrio frágil. Em meio aos cursos d'água sinuosos da África, uma regra não escrita governa a vida. O crocodilo do Nilo e o hipopótamo compartilham seus territórios, mas em vez de mergulharem em batalhas sangrentas intermináveis, coexistem em um delicado equilíbrio, coexistência em meio à tensão. Por natureza, crocodilos e hipopótamos não são inimigos jurados. Cada um domina seu próprio domínio. Crocodilos controlam os recursos alimentares através da furtividade e habilidade superior de caça. Hipopótamos dominam o território físico com seu tamanho imenso e instintos territoriais ferozes. Enquanto a água é abundante, ambas as espécies respeitam os limites uma da outra, evitando conflitos desnecessários. Crocodilos são sábios o suficiente para saber que desafiar um grupo de hipopótamos adultos
traz apenas ferimentos ou morte. Por outro lado, hipopótamos não caçam crocodilos ativamente, a menos que se sintam ameaçados ou tenham seu território invadido. Quando chega a estação seca, conflito inevitável. No entanto, quando a estação seca se prolonga, todos os acordos de paz desmoronam. Os níveis de água caem, rios e lagos encolhem em poças lamacentas apertadas, forçando crocodilos e hipopótamos a se amontoarem em espaços cada vez menores. A comida se torna escassa, crocodilos devem caçar mais de perto, arriscando-se próximo ao território dos hipopótamos. Enquanto isso, os instintos territoriais dos hipopótamos atingem o auge, transformando cada metro quadrado de água em um campo de batalha pela sobrevivência. Em tais circunstâncias desesperadas, confrontos violentos ocorrem frequentemente. Hipopótamos investem contra crocodilos invasores, e crocodilos aproveitam qualquer chance de atacar hipopótamos vulneráveis, especialmente filhotes ou indivíduos idosos. Os oportunistas, leões, hienas e leopardos. Não são apenas os crocodilos. Predadores terrestres também observam de perto a turbulência ao longo dos cursos d'água. Leões. Às vezes exploram o caos da estação seca para emboscar filhotes de hipopótamos que se perderam. Ainda assim, mesmo caçadores de topo como leões enfrentam riscos enormes. Uma única investida de um hipopótamo adulto pode quebrar ossos ou até matar. Hienas, mestres da estratégia em grupo, mas geralmente atacam apenas filhotes de hipopótamos ou indivíduos feridos. Leopardos, especialistas em emboscadas, mas raramente ousam atacar hipopótamos. Eles perseguem apenas indivíduos extremamente jovens ou isolados. Ainda assim, toda caça nesses rios é uma aposta de alto risco. Um único erro de cálculo pode facilmente transformar o caçador em presa. Análise profunda. A complexa teia dos ecossistemas fluviais. O que é notável é que, apesar das tensões frequentes, crocodilos, hipopótamos e grandes predadores juntos sustentam o equilíbrio de todo o ecossistema. Crocodilos regulam as populações de herbívoros, prevenindo o pasto excessivo nas margens dos rios. Hipopótamos escavam canais pelos rios e fertilizam os recursos aquáticos através de depósitos naturais de nutrientes. Leões, hienas e leopardos garantem que apenas os mais aptos sobrevivam, mantendo o equilíbrio biológico entre as populações animais. É justamente através dessas interações intricadas e muitas vezes combativas que os ecossistemas fluviais da África não apenas sobreviveram, mas prosperaram de forma sustentável por milênios. Hipopótamos e crocodilos, mais que bestas, símbolos espirituais de um continente. Na natureza e no mito, guardiões da vida e da destruição. No mundo natural, hipopótamos e crocodilos são criaturas temíveis, mas nos reinos do mito e da espiritualidade, eles são símbolos sagrados, profundamente entrelaçados nas culturas antigas, especialmente na África e no Egito Antigo, quando o hipopótamo encarna vida e destruição. Pode parecer surpreendente que uma criatura frequentemente vista pastando ou se refestelando na lama represente duas forças opostas na mitologia. Na mitologia egípcia antiga, o hipopótamo estava associado a duas divindades de naturezas completamente opostas. Set, o deus do caos, do deserto, da violência e da guerra, era frequentemente retratado como um hipopótamo macho gigante. A agressividade, dominância e prontidão do hipopótamo para esmagar qualquer desafiante o tornavam o símbolo perfeito do poder caótico. Em forte contraste, Taweret, a deusa da proteção, fertilidade e parto, era representada como uma hipopótama grávida, frequentemente mesclada com traços de leão e crocodilo. Mulheres grávidas no Egito Antigo usavam amuletos com a imagem de Taweret para buscar proteção durante o parto.
O corpo grande, a força formidável e o instinto materno do hipopótamo o tornaram um emblema sagrado da maternidade e da vida. Assim, a dualidade, protetor e destruidor, fez do hipopótamo não apenas um animal, mas um símbolo vivo da essência dual da natureza, onde bem e mal coexistem em um ciclo eterno. O crocodilo, guardião do equilíbrio ou manifestação das trevas. Os crocodilos também ocupam um lugar espiritual profundo no folclore africano. Na África Central, especialmente em Ruanda, a lenda de um crocodilo gigante chamado Gustave transcendeu a observação científica e se tornou mito. Gustave, conhecido como o fantasma do rio Ruzizi, acreditava-se ter mais de 6,5 metros de comprimento, pesar mais de 1 tonelada e ser responsável pela morte de mais de 300 pessoas ao longo de décadas. Apesar dos esforços de pesquisadores para marcá-lo e rastreá-lo, Gustave escapava continuamente da captura, reforçando a crença local de que ele não era um crocodilo comum, mas um espírito reencarnado com a missão de punir a humanidade. Em outros lugares, no Egito Antigo, o crocodilo era sagrado para Sobek, o deus do Nilo, do poder, da fertilidade e da guerra. Sobek, retratado com cabeça de crocodilo e corpo humano, era o protetor dos faraós e símbolo de uma força feroz, porém vital, necessária para proteger a vida. Análise profunda. Por que os animais estão tão enraizados na cultura sagrada? Não é coincidência que crocodilos e hipopótamos sejam tão proeminentes na mitologia. Presença misteriosa. Habitam a água, vista pelos antigos como o reino intermediário entre a vida e a morte. Comportamentos além da compreensão humana. Hipopótamos andando no fundo dos rios em vez de nadar, crocodilos emboscando sem se mover. Esses comportamentos naturalmente inspiraram mitos. Força inconquistável, seu poder imenso e indomável os fez guardiões do mundo espiritual. Assim, seja em rituais religiosos, cerimônias de proteção no parto ou contos assustadores às margens dos rios, hipopótamos e crocodilos permanecem como símbolos multifacetados, ameaça e divindade, sempre presentes na fronteira entre a sobrevivência e a destruição. Mistérios zoológicos, os superpoderes de hipopótamos e crocodilos, que a ciência está apenas começando a compreender. O hipopótamo, um filtro biológico móvel. Por trás de sua aparência corpulenta e às vezes desajeitada, os hipopótamos possuem um sistema biológico incrivelmente sofisticado, o que lhes permitiu sobreviver por milhões de anos. Uma de suas características mais notáveis é a secreção comumente chamada de suor de sangue. Apesar do nome, esse fluido vermelho não é sangue, mas um composto químico natural secretado por glândulas sob a pele. Ele atua como protetor solar natural, bloqueando os raios ultravioleta, e também possui potentes propriedades antibacterianas que protegem os hipopótamos de infecções em ambientes de água suja. Além disso, o sistema digestivo dos hipopótamos é uma maravilha biológica. Com um estômago complexo de várias câmaras recheado de bactérias simbióticas, os hipopótamos conseguem decompor eficientemente grandes quantidades de celulose da grama, um alimento extremamente difícil de digerir. Isso lhes permite manter seu tamanho massivo com uma dieta de vegetação grosseira e pobre em nutrientes. O crocodilo do Nilo, uma máquina biológica impenetrável. O crocodilo do Nilo não é famoso apenas por possuir a mordida mais forte do reino animal, mas também por ser uma fortaleza viva, coberta por uma pele blindada ultra-resistente. A pele do crocodilo é composta por osteodermos, pequenas placas ósseas embutidas sob a pele, que oferecem resistência excepcional a impactos e também regulam a temperatura corporal por meio de uma rede de capilares intricada. Além disso,
O sangue dos crocodilos contém peptídeos antimicrobianos naturais capazes de destruir uma ampla variedade de bactérias, fungos e parasitas nocivos. Cientistas estão atualmente estudando esses peptídeos na esperança de desenvolver novos antibióticos, especialmente cruciais à medida que a crise global de resistência aos antibióticos se intensifica. Supersentidos. Como esses monstros percebem um mundo diferente. No mundo natural, a capacidade de perceber o ambiente pode significar a diferença entre vida e morte, e tanto hipopótamos quanto crocodilos evoluíram habilidades sensoriais extraordinárias para se adaptar. Hipopótamos. As orelhas, olhos e narinas de um hipopótamo estão alinhados no topo da cabeça, um design biológico brilhante para a vida semiaquática. Eles podem submergir quase completamente, expondo apenas essas partes para manter visão, audição e respiração. Além disso, os hipopótamos possuem audição subaquática extremamente aguçada. Eles se comunicam usando sons de frequência ultrabaixa, uma linguagem secreta, inaudível aos humanos, que permite manter contato mesmo com visibilidade reduzida. Crocodilos. Crocodilos possuem órgãos sensoriais integumentares, ísos, pequenas estruturas sensoriais espalhadas pelas mandíbulas e corpo. Esses ísos permitem detectar as menores vibrações causadas por movimentos de presas na água, mesmo quando a visibilidade é nula. Seus olhos também são altamente especializados para a caça noturna. Graças a uma camada reflexiva de tecido chamada tapetum lucidum atrás da retina, os crocodilos podem refletir luz e enxergar claramente em condições de pouca luminosidade, dando-lhes vantagem decisiva em caçadas noturnas. Análise. Por que hipopótamos e crocodilos representam o ponto máximo da evolução semiaquática? O sucesso biológico de hipopótamos e crocodilos não está apenas em sua força física, mas também em suas estratégias evolutivas quase inacreditavelmente perfeitas. Otimização de energia. Em vez de se moverem constantemente e gastarem energia como muitos outros predadores, crocodilos adotam uma estratégia de emboscada que economiza energia. Enquanto isso, hipopótamos se beneficiam de uma dieta vegetal altamente eficiente que exige relativamente pouco gasto energético. Adaptabilidade. Multiambiental. Ambas as espécies funcionam muito bem, tanto na água quanto em terra. Hipopótamos caminham pelo leito dos rios graças à sua estrutura corporal especializada, enquanto crocodilos se movem rapidamente em ambientes aquáticos e terrestres. Mecanismos extraordinários de regeneração. Com a capacidade de substituir dentes continuamente, nos crocodilos, e o sistema biológico de proteção da pele via suor de sangue, nos hipopótamos. Essas duas espécies desenvolveram sistemas de automanutenção que nem mesmo a tecnologia moderna consegue replicar. Hipopótamos e crocodilos à beira da extinção. Quando a natureza fica sem tempo, um ciclo de sobrevivência quebrado. No mapa climático da África, as zonas vermelhas, representando calor extremo e secas prolongadas, estão se espalhando em ritmo alarmante. Com cada estação seca chegando mais tarde e durando mais, os ritmos primordiais que sustentam crocodilos do Nilo e hipopótamos estão sendo perigosamente interrompidos. Quando o ciclo quebra, a vida de espécies semiaquáticas, como hipopótamos e crocodilos, depende quase totalmente do fluxo estável de sistemas fluviais e lacustres. No entanto, hipopótamos, que precisam de águas profundas para se proteger do sol intenso e cuidar de seus grupos, estão sendo empurrados para poças rasas de lama, rasas demais para submergir e secas demais para proteger a pele. Isso leva à queda de saúde e aumento da agressividade, à medida que hipopótamos superlotados disputam o espaço restante. Crocodilos do Nilo, caçadores que dependem da emboscada furtiva e domínio territorial das águas,
agora são forçados a se mover constantemente em busca de presas, pois seus habitats aquáticos secam. Isso interrompe seus ciclos de caça eficientes e aumenta dramaticamente as taxas de mortalidade entre crocodilos jovens devido à falta de esconderijos seguros. Mais preocupante ainda, os locais naturais de nidificação de ambas as espécies, geralmente ao longo das margens dos rios, estão colapsando, rachando ou sendo tomados pela agricultura. Para os hipopótamos, a falta de água leva a uma queda drástica na taxa de sobrevivência dos filhotes, já que as mães não conseguem mais protegê-los, submergindo-os, como exige o instinto. A humanidade, tanto ameaça quanto última esperança. Embora os humanos sejam inegavelmente um fator importante no agravamento do estresse ecológico, esforços sérios de conservação também oferecem um vislumbre de esperança em meio a essa realidade sombria. Sistemas de rastreamento por GPS e monitoramento via satélite agora são amplamente utilizados ao longo do delta do Nilo, do Okavango e de parques nacionais como Kruger e Serengeti. Esses dispositivos ajudam pesquisadores a seguir padrões migratórios e reprodutivos e identificar possíveis zonas de conflito entre fauna e seres humanos. Programas anti-caça furtiva, voltados à proteção de crocodilos contra a caça por suas peles e dentes, a preservação das áreas de nidificação e a instalação de barreiras ecológicas para evitar que hipopótamos invadam plantações, estão ajudando a reduzir os conflitos entre humanos e animais. Em Botsuana e Uganda, iniciativas de cogestão entre comunidades locais e organizações de conservação reduziram os incidentes de conflito entre animais e humanos em mais de 40% em apenas 5 anos. Campanhas de educação comunitária também estão mudando mentalidades, transformando a percepção dos grandes animais de ameaças em guardiões essenciais dos recursos hídricos, da fertilidade do solo e da vitalidade dos ecossistemas nativos. Análise profunda, sobrevivência ou extinção. Uma questão que vai além dos animais. A verdadeira questão já não é se crocodilos e hipopótamos conseguirão sobreviver ao século XXI, e sim se os ecossistemas fluviais da África conseguirão sobreviver sem eles. Sem os hipopótamos, a circulação da água estagna, algas e sedimentos se acumulam, e os rios se tornam parados e sem vida. Sem os crocodilos, populações de peixes e pequenos herbívoros crescem descontroladamente, esgotando rapidamente os recursos naturais. Em meio aos rios vermelhos e empoeirados e ao sol escaldante da África, hipopótamos e crocodilos são mais do que apenas animais. São símbolos vivos de sobrevivência, equilíbrio e de um mundo natural que está sufocando. Quando eles desaparecem, não é apenas uma espécie que se perde. É todo um ecossistema que colapsa junto. Salvar os hipopótamos e os crocodilos é preservar a alma dos rios da África. Você vai apenas assistir ou agir antes que seja tarde demais.